eles, né? E é o terceiro. É o terceiro. É o quarto. Daí, aí o que é que eu faço, hein? Multiplico pela exponencial de uma primitiva de 1 sobre x. Que é uma primitiva de 1 sobre x? Logaritmo natural do módulo de x, que é a integral de 1 sobre x, que é o módulo de x. Então eu faço o seguinte, vou multiplicar por x. Porque se eu multiplicar por x, você tem x, filhinha de x, mais φ de x, igual a x3. Isto é, aqui também é uma derivada. Isso equivale qualquer que seja x em y. Isto é, a derivada em relação a x de x φ de x, para facilitar a vida, é igual a derivada em relação a x de quem? x4 sobre 4, qualquer que seja x em y. Logo, x φ de x, x φ de x é igual a quê? A x4 sobre 4, né? x4 sobre 4, mais c, qualquer que seja x pertencente a ele. Aí. Tá? Assim, quem é a solução geral? φ de x é igual a quê? x3 sobre 4, mais c sobre x, qualquer que seja x pertencente a ele. São reversíveis todas essas implicações, portanto, isso aqui é a solução geral. A solução geral com o i sendo isso ou isso. Tá? Tá aí. Então tá aí a solução geral da equação. Hã? Vê mais uma. Não? Hã? Não. Porque as contas estavam bem carregadas, né? Você tinha que... Não, aí é no curso de equação diferencial mesmo. Não, você tinha que cuidar. Não, eu estou cuidando das aulas passadas. Você tinha que cuidar era bem difícil. Resolva a equação diferencial. Aqui, ó. Resolva a equação diferencial. Resolva a equação diferencial. Olha aqui, ó. X é filhinha de x mais f de x igual a x. F' de x mais f de x igual a x. Então, tá? F' de x mais f de x igual a x. Solução. Quem é P? É 1. P é 1. E Q de x é x. As duas funções são contínuas no domínio R. Tá? Com domínio R. Então, seja φ de R em R uma solução da equação diferencial linear. Tens, né? Filhinha de x mais φ de x então eu tenho o que, ó? Filhinha de x mais φ de x
é igual a x, qualquer que seja o x real. Daí, aí eu vou multiplicar por e elevado a x, porque é elevado a uma primitiva da p. A p é 1, né? E elevado a x, filhinho de x, mais e elevado a x, filho de x, igual a x vezes e elevado a x. Isso aqui é qualquer que seja o x real. Isto é, a derivada em relação a x de e elevado a x vezes sempre vai dar a derivada no produto. Tá? Isso é, aí quem é a derivada em relação a... Isso aqui é a derivada de que função? Integral de x vezes e elevado a x. Aí é integração por partes. Então dá x e elevado a x menos e elevado a x. Viu? Você pega, qual é a derivada disso? Ó? E elevado a x mais x vezes e elevado a x menos e elevado a x. Aí cancela daí. Tá certo? Logo, e elevado a x vezes φ de x é igual a quê? É igual a quê, hein? É igual a x vezes elevado a x menos elevado a x mais c, qualquer que seja o x real. Tá certo? O que dá o quê, hein? O que dá φ de x é igual a x dá elevado a x menos 1. Não, é x, é só x. Opa! É x menos 1 mais c vezes e elevado a menos x. Qualquer que seja o x. Então tá aqui a solução geral. De novo, porque isso aqui é uma sequência de implicações e cada implicação é reversível. Ou seja, a recíproca de cada implicação é verdadeira. Tá certo? Então você tem isso aí. Já você falou uma coisa que é importante. Quando você tem uma equação diferencial, eu peço assim, ó, eu peço para você, sempre digo, ó, resolva a equação diferencial, né? F' de x igual a quê? A f de x, não é? Aí, isso, quando eu peço para resolver, eu quero que você encontre todas as soluções. Mas quando eu coloco isso aqui, ó, f de x0 igual a y0, claro, e se eu coloco assim, só pode ser, se o f de x0 é igual a y0, isso aqui tem que ser com x0, y0, pertencente a quem? Ao domínio da f grande, tá? Porque para ter uma solução satisfazendo isso, o x0, y0, porque a derivada da f em x0 tem que ser f de x0, f grande de x0, f de x0, ou seja, f de x0 e y0. Então o x0 e y0 tem que estar no domínio da f. Quando eu passo um problema desse tipo, é chamado de uma equação diferencial com condição inicial. Aí não tem questão de solução geral, tem a solução. Por quê? Porque se a f satisfaz, se o domínio da f é um aberto, se eu estou pegando o domínio da f como sendo um aberto, no qual a f é contínua e a sua derivada parcial em relação à segunda coordenada, isto é, df, dy, também é contínua, esse problema possui uma única solução. Existe uma função definida no intervalo, tá? Existe uma função definida no intervalo que é a solução dessa equação. Ou seja, ela satisfaz a equação e no ponto x0 é y. E só tem uma, e esse intervalo é maximal, e eu consigo o intervalo maximal. Mas aí, quando para você achar a solução desse problema, porque aí você acha a solução sob essas condições, tá certo? Porque está a condição inicial, está amarrando. Então você tem existência e unicidade.
sobre as condições que eu acabei de falar. Mas para você achar essa solução, você precisa achar a solução geral. Tá certo? Como aqui, ó. Vamos ver esse problema que eu acabei de resolver, ó. Esse problema aqui, ó. Vamos pegar esse problema aqui. Ó. O problema aqui é isso, ó. F' de x mais 1 sobre x vezes f de x igual a quê? x2. Tá? E eu vou pegar a seguinte solução. Ó, repare que eu não posso chegar e colocar assim. F de 0 igual a 1. Não tem, porque o x não pode ser 0. Então, eu não posso chegar, resolva isso. Não tem solução. Então, o valor inicial seria o quê? Por exemplo, F de 1 igual a 1. Aí você já sabe que o intervalo de solução, tá certo? Tá certo? Então, sendo φ, ó, sendo φ, se φ, aí você vai, ó, se φ de 0 mais infinito, que eu vou atrás das soluções de 0 mais infinito, que eu quero aqui do 1 a 1. Então, vai ter que ser essa daqui, não vai ser ela. Se φ de 0 infinito em R é solução, estou dizendo, ó, resolva a equação diferencial linear, resolva. O problema é o seguinte, ó, resolva a equação diferencial linear com condição, o quê? Inicial. Resolva a equação diferencial com condição inicial. Que condição? Essa daqui. Se φ de 0 infinito em R é solução da equação diferencial linear, então quando eu coloco aqui, quando eu coloco a equação diferencial linear, eu estou pensando só nisso. Tá certo? Tá bom? Só nisso. Então, eu já sei qual é a cara da φ. Qual é a cara da φ? Quem é? Φ de x é igual a quê? X ao cubo por 4 mais c sobre x, qualquer que seja o x real, onde c é uma constante real. Agora vamos resolver assim, desculpa. Obrigado. Qualquer que seja x, pertencente a 0 mais infinito. Daí, você tem o seguinte. Quando é que φ de 1 é 1? Φ de 1 é 1, se somente se, né? Aí fica 1/4 mais c é 1, né? 1/4 mais c é 1, que é se somente se, c é igual a 3/4. Assim, φ de x igual a quem? Ó, que é φ de x igual a quê? X ao cubo sobre 4, mais que? Mais 3 sobre 4x, qualquer que seja x positivo, é a solução, e aí eu estou amarrando o domínio, ó, domínio aqui, é a solução da equação diferencial linear com a condição inicial dada. Com a condição inicial dada. Com a condição inicial dada. Porque quem é φ de 1, ó, φ de 1 é 1. 1/4 mais 3/4, que é 1. Entendido? Mas você precisa da solução geral. Porque você tem a equação diferencial e você tem a equação diferencial com condição inicial. Então, toda essa equação. Tá? Entendido? Tá? Entendido? Olha, vamos ver se vocês lembram. Tá certo? Deu uma silenciada no celular? Dei. Eu vi aqui, só vendo a ligação chegando. E as ligações estão chegando, né? Eu já tava com susto já. Já estão, os cabas estão doidos ligando para mim. Ó,
resolva. Não há nada que eu possa resolver agora que eu não possa resolver depois, tá certo? Resolva a equação diferencial, tá certo? A equação diferencial com condição inicial, com condição inicial, que é essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu já fiz até isso em princípio, porque quando eu digo, ó, essa é a equação satisfazendo que no ponto A é B. Por exemplo, você pega aqui, ó. Tá? Tá? F' de x, ó, F' de x igual a quê? Igual a f de x sobre x2 menos 1, tá? Tá bom? F de x sobre x2 menos 1, f de 0 igual a 1. Não. Bem, mas eu já resolvi essa equação. Essa aí não é linear. Não é linear, não. Essa daí é linear, sim. Ela é linear. Ela é linear. Quem é P? Quem é P? P é 1 sobre x2 Menos 1 sobre x2 menos 1. Naquele formato que leva para lá. Ela é homogênea. Ela é homogênea. Mas eu a resolvi usando a técnica de resolução de equações separáveis. Tá? E eu vou, vou até lembrar aqui, ó, solução. Bem, não sei se vocês lembram, o domínio das soluções, vendo como intervalos, era os intervalos menos infinito, menos 1, aberto, menos 1, 1 aberto, e 1, 1 aberto. Então, ó, sendo, aí eu vou pegar o quê, ó? Porque, não sei se você lembra, a solução geral desta equação, ela é da forma, ó, φg de x, a solução geral, é πg de x igual a c vezes raiz quadrada de módulo, de quê? De x menos 1 sobre x mais 1. Tá? E aí o domínio era ou menos infinito menos 1, ou menos 1, 1, ou 1 mais infinito. Foi o início da aula. Então, sendo, tá? Então você vê aqui, ó. Se φ de, aí eu vou pegar menos 1, ó, porque é onde está o zero. Para a questão de a existência e também a unicidade, para ter unicidade. Se φ de menos 1 em R é solução da equação diferencial, que é linear, tá? Que é linear, mas vou botar só. Equação diferencial. Então, eu tenho a cara de φ de x. Então, φ de x é quem? É c vezes raiz quadrada de... Só que o módulo disso, observe que x menos 1 sobre x mais 1, entre menos 1 e 1 é negativo. Então, como entre menos 1 e 1 é negativo, é o quê? É 1 menos x sobre 1 mais x, que é menos isso. Então, φ de x é isso. Qualquer que seja o x, pertencente ao intervalo menos 1, 1. Observe. Tá certo? Isso aqui tem um módulo. Então, φ de x é isso. Então, φ de x é isso. Mas veja que eu cheguei nesse resultado, não vou resolver de novo. Eu já peguei a solução geral. Como a condição inicial é f de 0 igual a 1, a única solução desta equação, no intervalo maximal, uma solução dita maximal, ela é do intervalo aberto menos 1, 1 em R. Então, se ela é solução da equação diferencial, ela é dessa forma.
onde C é uma constante, tá? Onde C é uma constante, tá? Mas quem é φ de zero? Vou dizer, daí, então vem, daí, você vai ter o seguinte, φ de zero é o quê? É 1. Se somente se, o quê? Se somente se, quem é φ de zero? É C. 1 de C igual a 1. Logo, a solução de quem? Da equação diferencial com o valor inicial dado, digo só assim, com o valor inicial é φ de x igual a quem? A raiz quadrada de 1 menos x mais x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. É a solução do intervalo menos 1 em E. Estamos entendidos? Tá certo? Você vai na solução geral e acha a constante que dá a solução inicial. E respeita os intervalos. Tá certo? Aqui não tem esse problema, né, de intervalos, porque, por exemplo, se eu pegar essa daqui, ó, essa daqui, né, essa daqui. Professor, deixa eu terminar. Hã? 20 minutos, deixa você terminar. Apaga. Apaga não, como é? Pega não. A